Jesus é o amado da minha alma. É isso aí, estamos começando o momento de sabedoria. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da igreja evangélica Chamas Viva sobre o altar. Neste exato momento nós vamos meditar no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 22. Eu quero dizer para você que todo prêmio somente recebe aquele que é vencedor. O propósito, eu quero falar com vocês que o propósito do livro de Apocalipse é estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa a história e de que Deus, certamente o levará uma gloriosa consumação de julgamento e bênção em Cristo. E estamos vendo isto no capítulo 3, do versículo 22. Por isso que eu quero fazer uma breve síntese de Apocalipse 3. E neste capítulo, João fala às igrejas de Sardes, às igrejas de Filadélfia, às igrejas de Laodiceia, e continua mantendo a mesma estrutura padrão das Escrituras. Por exemplo, Éfeso, Esmígamo, Tiatira. Ou seja, uma introdução simples, pequena, exaltando a qualidade de Jesus Cristo. Eu quero dizer, meus irmãos, do momento de sabedoria, que Jesus Cristo continua ele ainda falando de cada uma, que ele é, que ele conhece algo como as suas obras, a sua situação, o lugar onde habita e outras coisas relativas a cada igreja. Depois a palavra, exortação, consolo ou edificação. Ela nos adverte firmemente em uma promessa sempre endereçada ao vencedor. Ele chama a atenção de uma forma especial. Por exemplo, a carta de Filadélfia, uma vez que ela não recebe correções, antes palavras de consolo e de incentivo, o ponto forte dela é que, apesar de a força, ela foi capaz de perseverar na palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Finalmente o Senhor lhe adverte para conservar o que tem, para que ninguém tome a coroa deles. Então, meus irmãos, vamos ver aqui o presente capítulo com mais detalhe, conforme ajuda do que eu vou estar aqui explicando um pouco sobre esta situação. Aqui nós encontramos exortação às 7 igrejas. Continuação, como dissemos, dos versos 2 do capítulo 1 ao versículo 1. Veremos as exortações às 7 igrejas. Cristo demonstra cuidado pelas igrejas ao endereçar uma carta a cada uma de acordo com suas necessidades, incluindo recomendações, censuras, assim como exortações e promessa ao anjo da igreja em Sardes,
a igreja morna. A cidade Sardes era antiga, meu irmão. Essa cidade ela era uma cidade antiga, capital da Lídia, o império do célebre e rico Creso. A cidade era situada no sopé da montanha, no túmulo à beira do Pictolo. Era famosa pelas suas riquezas, luxo, conforme a tradição de Sardes. Foi a primeira cidade dessa região a receber o evangelho sob a pregação do apóstolo João. Também foi a primeira a desviar-se da fé, uma das primeiras a virar ruínas na qualidade. Meus irmãos, tem pessoas que não se contaminam os seus vestidos. Então, aquelas pessoas que não vestem, Jesus está com elas e andarão de branco com Jesus. Defeitos todos nós temos. E existia na igreja defeitos. Pessoas que tinham nomes de que vivia, mas estavam mortas na fé. Jesus chegou a dizer, usando João na sua visão, ele diz assim: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pode-se também entender como não achei as obras completas. A grande inclinação para começar várias obras sem completar o que já começamos. Aí vem as consequências. Se nós não vigiarmos, Jesus virá como ladrão e já era. O conselho que Jesus deixa para nós é ser vigilante, é consolidar o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui são as palavras do apóstolo João dizendo àquela igreja, uma igreja, a fortaleza aparentemente inexpugnável de Sardes, havia sido tomada em tempo de guerra por 2 vezes de surpresa, provavelmente à noite. Cristo advertiu que uma experiência semelhante de destruição viria sobre a igreja, a menos que o seu povo se despertasse. Só que a igreja não se despertou. Aqui também existe uma ordenança para consolidar os fracos na fé, que estão para morrer. Quem sabe as obras incompletas fosse o descanso ou o descaso com os mais fracos que estavam morrendo na fé. Sabe o que é que Jesus diz? Arrepende-te! Arrepende-te de onde caíste. Jesus diz, olha, arrepende-te. Jesus faz promessas ao vencedor. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizam a justiça, meus irmãos. De maneira nenhuma riscarei os seus nomes do livro da vida. O nome dos mortos não podem fazer parte do livro da vida. Por isso, essa alerta, meu irmão, é para a igreja morta. Eu quero falar para você, igreja, porque a igreja é eu e é você.
A igreja somos nós. Eu quero falar para você que está sendo uma igreja de Sardes, uma igreja morta, uma igreja que não tem compromisso com Deus, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que não adora, uma igreja que não exalta, uma igreja que não tem prazer de estar na casa do Senhor, porque o salmista certa vez escreveu uma poesia, e nesta poesia poderosa ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter alegria de vir à casa de Deus. Nós temos que ter alegria de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter alegria de sentir a presença de Deus. Quando você deixar de sentir a presença de Deus, quando você deixar de sentir a presença do Espírito Santo, quando você deixar de sentir a vontade de ler a Bíblia Sagrada, quando você sentir a vontade de deixar de ir à igreja, o lugar, o templo, aonde foi escolhido para adorar a Deus, isso indica que você está morrendo espiritualmente, e que se o noivo vir, que é Jesus Cristo, você não estará pronto para subir com Ele. E Ele deixa esta alerta: igreja de Sardes, tornai-vos vivos, porque senão perderás a salvação. E Jesus ainda dá uma segunda chance àquele que quer viver. Alelabashuricanto subrianda arabastéria calabassúria. Eu quero dizer que nós devemos aprender, nós devemos saber de que todo prêmio somente recebe o vencedor. Você quer receber o teu prêmio? Você quer receber o teu prêmio de vencedor? Então vai até o fim. A Bíblia diz assim, aquele que me seguir até o fim será salvo. Aquele que perseverar quer dizer seguir. Porque muitos vão desistir no meio do caminho. Muitos vão parar no meio do caminho. Mas aqueles que é perseverante, eles não desistem. Eles seguem em frente e vai avante, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe o Deus que ele adora. Ele sabe o Deus que ele glorifica. Ele sabe o Deus que ele confia. É isso aí. Este é o momento de sabedoria de hoje. Está com vocês, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, de que nós estamos construindo a nossa primeira sede da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar em Itapevi, São Paulo, em Jardim Ruth. E nós estamos precisando de ajuda, precisando de colaboradores, porque nós somos de uma igreja pequena, nós não temos membros, e também os membros que não têm condições de estar arcando para poder construir essa igreja. Por isso eu apelo para os meus amigos, meus ouvintes, você que me ouve no momento de sabedoria, lance a sua semente, seja de R$10, de 20, de 30, seja o melhor, dê o seu melhor para Deus. Porque vai estar dando, porque é para construir a casa de Deus. Dê o seu melhor para Deus. Você vai estar depositando na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 000403963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Você quer me adicionar no WhatsApp? Então você vai colocar lá, 19989199513. Falar com o pastor Fábio. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
esteja com todos meus amigos e irmãos em Cristo para todo sempre. E você diz: